Irmãos, o Espírito Santo me deu uma mensagem para esta oportunidade. Esta mensagem tem como título O Segredo da Paz. Vamos todos falar? O Segredo da Paz. Eu estou muito empolgado com esta mensagem e nós temos como base o texto, versículo 11 do Salmo 29 e também outros textos bíblicos. Nós vamos começar lendo, então, Salmo 29, versículo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura da preciosa Palavra de Deus. Salmo 29, versículo 11. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. O Senhor dará força ao seu povo. Vamos todos repetir? O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Vamos repetir? O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Irmãos, a paz é um sentimento que todo ser humano precisa para viver. A paz de espírito, a paz interior, ela vale mais para uma pessoa do que a saúde do seu próprio corpo. Podemos dizer que a paz é o oxigênio da alma. Sem paz, quando não há paz, a alma entra em um estado de falência nas suas múltiplas e diversas funções. É como quando uma pessoa sofre parada respiratória. Os irmãos sabem que dependendo do tempo em que o cérebro fique sem oxigênio, os neurônios vão morrendo e podem haver danos cerebrais irreversíveis. A pessoa pode entrar em estado de coma e pode haver morte cerebral e pode até haver óbito. Para a alma, a paz é o oxigênio da alma. A alma respira quando respira a paz. E nós precisamos desse respirar, porque sem paz, a alma entra em um estado de enfraquecimento. E podem haver danos irreversíveis nas suas funções típicas, nas funções típicas da alma. Então, quanto mais tempo o cérebro humano fica sem oxigênio, maiores e piores são as consequências. E quanto mais tempo também a alma ficar sem respirar paz, maiores e piores serão os danos causados às três funções típicas da alma. Os irmãos sabem que na alma é que residem a mente, a vontade e a emoção. São três funções típicas da alma. O que é a vontade?
A vontade é o instrumento da alma para as nossas decisões, as nossas buscas, as nossas escolhas, as nossas indisposições. A emoção traz cores para a vida e se manifesta de muitas formas. Dentre as formas como a emoção ou as emoções se manifestam em nossas vidas, em nossas almas, nós podemos citar o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, os pesares, as saudades, etc, etc, etc. A mente é a função mais importante da alma, porque é a mente que processa o saber, o conhecer e o lembrar. Então, queridos irmãos, quando não temos paz, quando a alma não respira esse oxigênio necessário para a alma, que é a paz, as funções da alma ficam comprometidas. A mente vai ficando obscurecida e as funções da alma ficam comprometidas. Quanto maior for o tempo que a pessoa ficar sem paz no seu interior, maiores serão e piores serão os danos causados para as funções da alma. É por isso que a Bíblia insiste em Romanos capítulo 12 e versículo 2, na renovação da mente, porque só com a renovação da mente é que nós vamos experimentar, viabilizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, que é o plano perfeito de Deus, que é revelado em nosso espírito, pelo Espírito Santo e pela palavra. Amém, irmãos? Uma pessoa sem paz é uma pessoa sem crescimento. É uma pessoa que passa a viver em um estado de regressão. Uma família sem paz é uma família em marcha ré. Um povo, uma nação sem paz é um povo sem progresso. Seja uma nação, uma empresa, uma igreja, é uma coletividade sem avanço, sem progresso. Sem paz, não há discernimento. Sem paz, não há sabedoria. Sem paz, a pessoa se torna incapaz de reconhecer e de ouvir duas vozes: a voz da razão e a voz do Espírito Santo. A voz da razão é o resultado das nossas experiências de vida, é o resultado do nosso aprendizado, que são fatores que alimentam o nosso raciocínio, e nós raciocinamos a partir de premissas corretas, e então tomamos decisões e deliberações na vida. Então, sem paz, a pessoa não ouve a voz da razão, porque ela entra em uma diminuição do seu QI, do seu quociente de inteligência, e isso leva a pessoa a um profundo
estado de burrice e de mediocridade. E a pessoa também não ouve a voz do Espírito Santo. Sobre ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, há uma explicação em Isaías capítulo 30 e versículo 21, que diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos entender nesta noite, irmãos, que quando estamos sem paz, seja por pouco tempo, ou seja por tempo mais prolongado, nós literalmente estamos surdos duas vezes. Duas vezes surdos. Primeiro, surdos para a voz do nosso interior, que é a voz do nosso raciocínio. Porque, como já disse aos irmãos, nós nos tornamos incapazes de desenvolver um processo de raciocínio correto. E em segundo lugar, novamente surdos, porque também nos tornamos surdos para a voz do Espírito Santo. Eu estou pregando esta mensagem, irmãos, nesta noite, para uma dupla finalidade. A primeira é pela função curativa da palavra de Deus. Para aqueles que por muito ou por pouco permaneceram sem paz e tiveram funções da sua alma danificadas. Porque da mesma maneira que naturalmente é impossível ficar sem respirar e não ter danos cerebrais, é impossível que a alma fique sem essa respiração, sem danos na alma. Então é preciso que haja cura na alma. E segundo, em razão da sua função preventiva, e esta é para todos. Esta é uma mensagem do Espírito Santo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você deixar essa palavra penetrar, essa palavra vai curar você de toda surdez. Porque a palavra de Deus, e isso o Espírito Santo foi muito claro, que traria esta palavra para curar, para abrir os ouvidos dos surdos. Aleluia. Então, cura e proteção pela palavra do Espírito Santo. É como está escrito no Salmo 107, versículo 20, que a palavra do Senhor, ela produz cura e produz livramento da destruição. Quantos creem nisso? Por favor, levante a sua mão e diga: eu creio. A palavra de Deus produz cura e produz livramento da destruição. A palavra de Deus te cura, a palavra de Deus te abençoa, a palavra de Deus te protege, a palavra de Deus te levanta, a palavra de Deus te enriquece. Aleluia. Agora, irmãos, como ter paz em um mundo que nos oprime? Como ter paz em um mundo que nos aprisiona cada vez mais? Como ter paz se cada vez nós somos mais sobrecarregados, mais oprimidos?
se o tempo tem se tornado escasso, nós pensamos que a tecnologia iria nos libertar. Todavia, a tecnologia nos mantém presos. Hoje as pessoas se sentem na obrigação de estarem conectados. Como ter paz se os recursos naturais estão cada vez mais limitados? Vai faltar água sim. Como ter paz se cada vez nós precisamos de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas? O amor está se esfriando. A profecia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, aqueles, na época que escreveu, hoje nós lemos esses ou estes, não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Até mesmo nas famílias, o amor tem se esfriado. A Bíblia fala, a expressão da Bíblia sobre esfriamento de amor é de quase todos. Nós precisamos estar muito atentos, porque o esfriamento do amor é para quase todos. E até mesmo no meio da igreja, nós constatamos, não pela revelação do Espírito Santo apenas, pelo olhar, pela observação, pelo conhecimento, pelo que ouvimos, pelo que vemos, o amor se esfriando entre os membros do corpo de Cristo. As pessoas estão cada vez pensando mais em si mesmas. Como eu posso ser feliz? Não como eu posso fazer o meu irmão feliz. Não como eu posso dar o primeiro lugar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha irmã, para o meu marido, para minha mulher, para o meu filho, para o meu tio, para minha tia, para o meu avô, para minha avó, para o meu vizinho. Mas como eu posso ser mais feliz do que todos eles? Agora, diante desse quadro, diante dessas realidades, como ter paz interior? A Bíblia, irmãos, é o único livro que pode nos ajudar. A Bíblia é o manual do fabricante. Qualquer defeito, seja no meio ambiente, seja no próprio ser humano, nós temos que buscar no manual do fabricante as respostas. E a Bíblia diz que a paz completa, a paz interior, a plenitude da paz está única e exclusivamente na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 3, diz que o Pai é o Deus da paz. Amém? Amém? A profecia de Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. E o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, escreveu as palavras do Espírito Santo em Efésios capítulo 2, versículo 17, dizendo que, vindo ele, Jesus, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, garante que quando o Espírito Santo entra no interior de uma pessoa, o Espírito Santo produz no interior desta pessoa, não importando
as condições de temperatura e pressão em que ela se encontre. Quando o Espírito Santo entra no interior de uma pessoa, o Espírito Santo produz paz. Quando não houver paz, é porque, seja momentaneamente, seja prolongadamente, não há presença do Espírito Santo no interior. Porque uma consequência, um resultado da presença do Espírito Santo no interior de uma pessoa é paz. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, para se viver com total liberdade, para ter paz, ter calma, ter serenidade, tranquilidade, mesmo quando há alguma forma de assédio, ou de pressão, ou de opressão, mesmo quando há chantagens destinadas a atingir alguém, seja na parte física, seja na parte emocional, ou até mesmo na parte espiritual, a liberdade para manter a paz só pode vir de uma fonte superior, porque humanamente falando, cada um de nós tem o seu limite. Cada um tem o seu limite. E eu gostaria de considerar 3 coisas. A primeira é que o Senhor é a única fonte de paz interior. Uma paz que excede a todo entendimento. Por que excede a todo entendimento? Porque não existem palavras humanas capazes de descrever essa paz que Deus dá. Segundo, é que para ter essa paz, é preciso estar em conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É preciso estar ligado com a Trindade Divina. E terceiro, essa paz, ou essa fonte de paz, vamos dizer, ela está disponível e acessível para todos. Agora, isso não significa que você que está aqui, ou você que está na internet, vai sair daqui e parar de tomar os seus antidepressivos, ou outros fármacos receitados pelo médico. Todavia, você precisa sair daqui nesta noite sabendo, em primeiro lugar, que a própria medicina diz que esses medicamentos, eles são paliativos. E eles produzem efeitos adversos. E a cura que você precisa é uma cura completa e uma cura definitiva. E em segundo lugar, que a proposta do Espírito Santo é que você entre em uma terapia avançada de cura. Cura espiritual. E você começa essa terapia agora mesmo. Ao receber essa palavra e ao acreditar que essa palavra é uma palavra produzida pelo Espírito Santo. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou um pecador, talvez o que mais preciso da misericórdia e da graça de Deus. Porém, esta mensagem é uma mensagem que o Espírito Santo propôs para esta noite. E como nós já falamos, no Salmo 107, versículo 20, está escrito que Deus envia a sua palavra com propósitos específicos. Cura e livramento da destruição. Glória a Deus. Aleluia.
Esta é uma palavra que o Espírito Santo colocou como palavra de vida, como palavra de livramento. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é medicina, tanto para a cura, como também para a prevenção, para livramento da destruição. Agora, irmãos, cada um de nós tem o seu limite. E para ultrapassar esse limite, que é o limite natural, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista também emocional, é necessário que haja um acréscimo de uma substância divina ao nosso espírito. E essa substância, que é o poder da palavra de Deus, transbordará do espírito para a alma e da alma para o corpo. E o Espírito Santo está aqui nesta noite para injetar esse poder em nossos corações. Glória a Deus. Enquanto eu preparava esta mensagem, a imagem que o Espírito Santo me deu era de uma seringa com uma agulha muito profunda e muito grande, entrando dentro da gente. Uma seringa enorme. E o Espírito Santo injetando este poder, essa substância em nossos corpos, em nossos espíritos e em nossas almas. E o Espírito Santo está aqui para realizar esta obra poderosa. Eu quero sugerir que enquanto você está ouvindo esta mensagem, seja pessoalmente aqui, seja pela internet, presentemente ou depois, você fique orando uma oração da palavra, orando a oração de Romanos, capítulo 5 e versículo 5, dizendo: Espírito Santo, derrama, injeta o amor de Deus em meu coração. Derrama, mas derrama em grandes doses. Derrama em doses abundantes. Derrama em doses que possam transbordar do meu coração, invadir todo o meu espírito, alma e corpo. Porque para isso, irmãos, que eu estou falando para vocês, não basta a pessoa acreditar no seu pensamento positivo, acreditar no seu controle da mente. Não basta a pessoa acreditar no seu grau de paciência, na sua resistência, na sua força de espírito, na sua persistência para ir até as últimas consequências. Porque cada ser humano tem o seu limite. E para ultrapassar esse limite, é preciso que haja a recepção dessa substância sobrenatural. Evidentemente, irmãos, que todos esses fatores psicológicos que eu mencionei são importantes e devem ser buscados, devem ser mantidos. Realmente, nós precisamos encarar as limitações apenas como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que nos façam parar. Do ponto de vista psicológico, nós temos que enfrentar os obstáculos e transpor esses obstáculos. E não ver esses obstáculos como algo intransponível. A palavra do Senhor sempre foi: esforçai-vos. Faça um pouquinho mais do que você pode. Quebre os seus próprios recordes. E nós precisamos reconhecer que isso é importante.
e que há pessoas que, por meio de exercícios mentais, por meio do esforço, por meio de terapias, vencem problemas que eu vou mencioná-los, como falta de controle emocional, medo, estresse, falta de planejamento na vida, falta de confiança, baixa autoestima, que são, irmãos, alguns dos obstáculos, estou falando de maneira exemplificada, são alguns dos obstáculos psicológicos sérios que surgem em nossos caminhos e que nos impedem de que nós avancemos na vida. Há pessoas que, mesmo não sendo bipolares, bipolaridade é uma doença ligada à química do cérebro, e há pessoas que, mesmo não sendo bipolares, vivem uma espécie de maré emocional. Há dias e momentos que estão gozando de uma profunda paz, estão celebrando essa paz, estão no alto, estão eufóricas, estão celebrando as conquistas, as vitórias, celebrando a vida. E há outros dias e momentos que estão com os faróis baixos e estão em crises e conseguem reviver perdas, fracassos ou prejuízos como se tivessem acabado de acontecer. Uma vez eu conversei com uma irmã, e essa irmã estava-se muito chateada, porque o pai não deixara que ela se casasse com o rapaz que era o grande amor da vida dela. Ela ficara apaixonada por esse rapaz. Só que isso tinha acontecido há mais de 40 anos. E ela estava vivendo aquilo depois de já ter filhos e netos. Ela estava revivendo aquela situação como se tivesse sido na semana passada. Como se tivesse acabado de acontecer. 40 e tantos anos sem paz. 40 e tantos anos fazendo a sua alma empobrecer, adoecer. Há pessoas, irmãos, que ficam obcecadas com pensamentos negativos, perdem a autoestima, choram por qualquer coisa, ideias de morte e de suicídio rondam as suas cabeças, se desinteressam pelo próprio corpo, param de fazer aquelas funções necessárias, escovar os dentes, barbear, tomar banho, cortar as unhas. E perdem o interesse pelo trabalho, pela vida, pelos estudos, pelo futuro, ideias estranhas. Todos nós, irmão, vamos ser sinceros, evidentemente, todos nós somos humanos, estamos sujeitos a medos, estamos sujeitos a fraquezas, e humanamente falando, cada um de nós tem o seu próprio limite. E por mais corajosos e persistentes que sejamos, chega um momento, chega um ponto, e esse ponto não pode ser ultrapassado, porque o nosso limite só vai até ali. A esse propósito, eu gostaria de buscar um exemplo em Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus foi traído. Na noite em que ele foi traído, após a última ceia,
com seus discípulos. Os irmãos sabem que ele foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras e afastou-se um pouco deles. Primeiro de todos, menos Pedro, Tiago e João, e depois até desses mais chegados. E a Bíblia diz que ele começou a orar intensamente, e o Senhor Jesus entrou em uma grande agonia pela proximidade da sua crucificação, pela proximidade em que ele ficaria separado do Pai. Separado do Pai por causa dos nossos pecados. Isso foi uma coisa muito grave para Jesus. Lembre-se que ele clamou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, Pai, meu Pai, por que me desamparaste? E lá no monte, aproximando-se esses momentos, o Senhor Jesus entrou em uma agonia tão grande, que diz que ele orava intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Glória a Deus. Eu fiquei emocionado segunda-feira, conversando com um irmão, e ele estava falando a respeito de outro irmão, e ele dizia: olha, esse irmão, quando eu ia orar com ele, ele já levava uma roupa, porque quando nós terminávamos a oração, ele estava molhado de suor. O Senhor Jesus não apenas suou, mas o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. No plano divino estava traçado. Jesus nasceu para morrer, como nós falamos agora há poucos dias. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Porém, irmãos, aqui nós vamos encontrar a natureza humana de Jesus lutando pela preservação da vida. E para Jesus aquela agonia era pior do que a morte, porque ele, sendo o Filho de Deus, ele levaria o pecado de toda a humanidade. Os piores pecados que nós podemos imaginar ou não imaginá-los, o Senhor Jesus levaria sobre si. E como falamos, por um tempo ele ficaria separado do Pai. Esse relato está em Mateus, capítulo 26. Nós podemos ler a partir do versículo 36, onde diz: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, né, irmãos? Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Até Jesus, queridos irmãos e irmãs, enquanto homem, na sua natureza humana, sentiu até onde chegava o seu limite. E nós podemos argumentar que muitos casamentos são verdadeiros campos de batalha, onde pais, filhos, sogro, sogra,
chegar aos seus limites. Para muitas pessoas, o ambiente de trabalho tem se tornado uma verdadeira praça de guerra. Um monte de pessoas têm dívidas graves que pairam sobre as suas cabeças. Dívidas que elas não têm expectativas de, com as suas rendas, com a sua produção, saldar essas dívidas. Podemos ainda mencionar certas atitudes de filhos que fazem com que muitos pais fiquem acordados durante toda a noite, com o coração batendo forte, com medo de más notícias, porque já chegou ao limite daquilo que podia fazer como pai ou como mãe. O nosso sentimento, irmãos, é que não parece haver paz. A gente que observa o que está acontecendo em muitas nações deste mundo, as muitas conferências de paz, os muitos tratados de paz que são celebrados, não conseguem trazer a paz. Nós sabemos que os grandes líderes mundiais, eles tanto negociam acordos de paz, como também lutam com os seus exércitos, fazem guerras em busca da paz. E muitos crentes ainda dobram os seus joelhos, oram pela paz, porém a paz é um tema que continua a ser evasivo. Seja no ambiente privado e pessoal, que é a paz de espírito, que é a paz individual, seja também no ambiente coletivo, que é a paz na família, a paz na igreja, a paz na sociedade, a paz mundial. Agora, em meio a toda essa situação caótica, a Bíblia diz no texto que nós lemos no Salmo 29 e versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, aqui há um povo privilegiado. Aqui há um povo exclusivo. Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz: tu conservarás em paz aquele. Há uma definição. Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Bendito seja o Senhor. A verdadeira paz, irmãos, vem de Deus. E há uma palavra muito forte de Jesus a esse respeito. Em João capítulo 14 e versículo 27, onde Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Aqui também há uma direção. Deixo-vos a minha paz. Há um outro versículo no mesmo livro de João que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora aqui Jesus está falando para os seus: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está falando para eles e para aqueles que haveriam de crer: não tenha medo.
E aqui Jesus está falando que o resultado, porque nos versículos que antecedem, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Então nós podemos entender que Jesus está dizendo que o resultado do Espírito Santo na vida de uma pessoa é uma paz profunda, uma paz duradoura, uma paz permanente. Diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo só acontece quando há ausência de conflitos. Agora a paz de Cristo, ela está presente, mesmo quando há conflitos. Onde esses conflitos, onde quer que seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, a paz de Cristo está presente quando há conflitos. A paz de Cristo está presente quando a situação é uma situação de medo, de incerteza, de perseguição, de indecisão. A paz de Cristo, ela se move em nossos corações e ela bloqueia, ela anula todas as situações hostis, de maneira que nós nos sentimos confortáveis. Eis a razão porque Davi, estando sendo perseguido por um exército, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus! Lá fora, soldados armados, procurando como quem procurava uma agulha para matá-lo. E ele, escondido em uma caverna com portas abertas, ele disse: eu vou me deitar em paz e vou dormir, porque o Senhor está cuidando de mim. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo está nos oferecendo nesta noite um termômetro para medir o nosso nível de paz. Se nós estamos em alta temperatura ou se nós estamos em baixa temperatura. Agora, quando nós estamos em baixa temperatura, eu estou aqui para falar uma palavra franca com os irmãos, uma palavra de Deus. Quando nós estamos em baixa temperatura, é porque Satanás está tendo algum poder sobre nós. Como eu falei, irmãos, na quinta-feira passada, o projeto de Deus é que os demônios fiquem com medo de você. O projeto de Deus é que quando você chegar em um ambiente e hajam demônios naquele ambiente, esses demônios fiquem com vergonha de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de medo e fugirá de vergonha. Glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Vocês já imaginaram alguém que é culpado na frente do juiz que vai julgá-lo? Já imaginaram isso? O culpado cara a cara com o juiz que vai julgá-lo. Nós nos assentaremos com Cristo para este ato. O apóstolo Paulo é muito claro aqui. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas concernentes a esta vida. Aleluia.
Não tenha medo. Glória a Deus. Agora o Senhor, Ele promete na sua palavra abençoar os seus filhos com paz. Uma paz duradoura. Uma paz permanente. Uma paz profunda. Uma paz que ninguém pode tirar. Paz e segurança. Agora, irmãos, infelizmente, muitos crentes vivem, mas não sabem, são salvos, mas não sabem como ativar essa grande promessa de Deus. E por isso são vulneráveis. E por isso vivem numa gangorra. Ora está em cima e ora está embaixo. A realidade é que no momento em que a pessoa aceita a Cristo, ela recebe a paz do Senhor. Agora cabe a ela manter essa paz, ativar essa paz, desenvolver essa paz. Cabe a cada um de nós desenvolver essa paz da mesma maneira que cabe a cada um de nós desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Nós temos responsabilidades. E como vamos fazer isso? Vamos fazer isso com força humana? Não. Mas vamos fazer isso com a força que vem do Senhor e que está disponível para todos. O nosso versículo base diz: o Senhor dará força ao seu povo. Com essa força que o Senhor dá, nós podemos desenvolver, nós podemos ativar, nós podemos manter essa paz, porque o Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu estou pregando essa mensagem, estou aqui raciocinando. Será que há momentos em minha vida que eu tenho desprezado essa força que vem do Senhor? Será que é porque eu tenho desprezado essa força que vem do Senhor, que há momentos que eu entro em estado de ira? Será que é porque eu desprezo essa força que vem do Senhor, que há momentos que eu entro em algum tipo de neurose? Será que é porque eu desprezo a força que vem do Senhor, que há momentos que eu fico apenas dentro dos limites humanos? Glória a Deus. Essa força que vem do Senhor, irmãos, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E essa força nos dá disposição. Essa força nos ajuda a superar os limites humanos. Essa força nos ajuda para que nós quebremos a barreira dos limites humanos e naturais e adentremos a uma expressão sobrenatural. Então, quando você se sentir fraco, limitado, não se desespere, porque o Senhor aqui ele está dizendo: eu darei força ao meu povo. Aleluia. É o mesmo poder, irmãos. Isso é uma coisa muito grande. É o mesmo poder que controla todo o universo. É o mesmo poder que ressuscita os mortos. O Senhor Jesus dá esse tipo de poder para que nós possamos superar os limites naturais. E Jesus, em razão disso, ele falou em João capítulo 16 e versículo 22, que isso produziria em nós uma alegria tão grande que ninguém poderia tirar essa alegria. O termômetro está entregue, irmão. O termômetro está sendo entregue nesta noite.
Há uma frase, irmãos, de um filósofo alemão, na verdade, um dos grandes pensadores, um dos pensadores mais influentes da Europa, e Immanuel Kant. Ele disse: a paz não é a ausência de guerra, não é nem mesmo a ausência da ameaça de guerra, é a ausência da possibilidade de guerra. Assim, irmãos, porque às vezes, no momento, precisamos entender isso, não é porque tudo parece calmo, seguro, colorido. Isso não significa que há paz. E nós precisamos estar atentos a isso. A própria palavra de Deus diz: quando pensarem e disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Não é porque tudo está naquela brisa, mar calmo, que isso representa que há paz. Não é porque as perseguições satânicas cessaram. Parece que tudo ficou brando, acabou. Isso não significa tranquilidade. Precisamos estar atentos. Porque enquanto o inimigo tiver a menor chance de se reagrupar, por que estou falando em se reagrupar? Porque os demônios, eles gostam de agir em bandos. E eles se reagrupam e partem para o ataque. Nós precisamos estar atentos a isso. Não há paz quando existe a possibilidade de um ataque satânico. Agora, infelizmente, não há ninguém neste planeta que esteja completamente livre do assédio do mal. E isso tem que fazer com que cada um de nós seja vigilante no seu dia a dia. Eu não estou aqui para fazer nenhum terrorismo, mas nós temos que fazer, irmãos, da vigilância um estilo de vida. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele disse que na vida nós lutamos contra forças invisíveis. E ele classifica essas forças invisíveis como poderes e autoridades que são forças malignas, compostas por anjos caídos, que estão sobre o controle e a autoridade e a liderança de Satanás. E ele diz que essas forças invisíveis do mal são realidades e elas estão aqui na terra e que elas se agrupam com o objetivo de derrotar cada pessoa e, em ato final, destruir. E essas forças invisíveis, irmãos, elas estão à espera de momentos de descuido, de momentos em que nós possamos baixar a guarda da vigilância para atirarem flechas envenenadas. E essas flechas são atiradas diretamente no coração para atingir a mente, para atingir os pensamentos, para atingir a alma e produzir na pessoa um desequilíbrio emocional com reflexos no espírito. E são nesses momentos em que a gente não tem apenas um sentimento de que não há paz,
mas constata a realidade de que não estamos em paz. Nós podemos ler as palavras do apóstolo em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. E ele diz: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os demônios, irmãos, não são seres mitológicos. Eles existem. O diabo não é uma lenda. O diabo é uma personalidade muito real. De acordo com a Bíblia, os irmãos sabem isso, originariamente Satanás era um anjo de luz. Um anjo de Deus. A Bíblia fala que devido ao seu orgulho, ele se corrompeu, ele tornou-se inimigo de Deus, ele tornou-se inimigo do ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a sua obra é subjugar pessoas, famílias, nações, desfazer ou tentar impedir a obra de Deus. E ele faz isso, como nós lemos, com táticas e artimanhas, que também são chamadas de astutas ciladas do maligno. No livro do Apocalipse, irmãos, na revelação de João, ele viu o conflito entre Deus e Satanás. Ele viu e escreveu e descreveu, no capítulo 12, a grande batalha entre as forças de Deus e as forças de Satanás. Nós vamos ler esses versículos em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3, depois 4 e depois 7 a 9. Os irmãos vejam o impacto desta palavra. Subitamente, João está vendo uma visão, mas é uma visão que se volta para o passado, antes da fundação do mundo, e uma visão profética que também se projeta para o futuro. Subitamente apareceu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Satanás, ao pecar, perdeu a formosura. Com a cauda, ele puxou atrás de si 1/3 parte das estrelas do céu. Aqui está falando dos anjos de Deus, que são milhares de milhares. É da sua sedução. Ele seduziu a 1/3 parte dos anjos do céu, das estrelas do céu, que depois lançou na terra. As estrelas que foram lançadas sobre a terra são os anjos que caíram com Satanás e que se tornaram demônios e que correspondem à 1/3 parte dos anjos do céu. Versículo 7. Então houve guerra no céu. Miguel
e os anjos, debaixo do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos de anjos. O dragão não foi suficientemente forte e perdeu a batalha e foi expulso dos céus. Versículo 9. Esse grande dragão, a antiga serpente também chamada Diabo ou Satanás, foi lançado sobre a terra com todos os seus anjos. Essa é a realidade. Todavia, irmãos, a despeito dessa realidade espiritual existente aqui na terra, você não precisa ficar com medo de enfrentar a batalha contra os demônios e nem fugir da batalha. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Agora, no tocante aos demônios, a palavra de Deus não nos manda fugir. A palavra de Deus nos manda resistir. Sujeitai-vos a Deus e resistir. Eu sei que isso é uma coisa difícil. Mais fácil seria a gente fugir como foge da aparência do mal. Mas a Bíblia diz resistir. Você toma as armas de combate e de defesa e entra em resistência, e ele fugirá de vós. Por quê? Primeiro, porque ele está limitado pelo poder de Deus. Segundo, porque Jesus tem poder total sobre Satanás e sobre os demônios, porque eles foram derrotados pela morte e pela ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus foi a derrota de Satanás. Eu já vi pessoas pregando que quando Jesus morreu, Satanás fez festa, dançou e tal. Não! A morte de Jesus foi o pisar na cabeça da serpente, lá de Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e o esmagar da cabeça da serpente foi a vitória da cruz. Glória a Deus! Terceiro, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 4, porque embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quantos podem dizer amém? Não tenha medo. De acordo com 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, nós batalhamos na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Não tenha medo. Satanás não pode destruir a sua vida. Satanás não pode destruir a sua família. Glória a Deus. Satanás não pode destruir o seu futuro. Glória a Deus. Entre em batalha com as armas, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Agora, o objetivo de Satanás é pressionar para que nós tenhamos medo. O objetivo dessas forças coligadas é derrotar o ser humano para que o homem, para que a mulher não atinja a realização do plano de Deus para a sua vida.
O apóstolo Pedro, irmãos, que foi vítima desse descuido, no dia que Jesus estava sendo julgado, todos nós conhecemos esse texto e essa passagem. Mais adiante ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8: Irmãos, estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Os leões agem em bandos e eles atacam os animais velhos, fracos, doentes ou animais jovens e solitários também, os dispersos. E eles escolhem vítimas que estão distraídas, que estão sozinhas, que se afastam um pouco da manada. E Pedro nos adverte a tomarmos cuidado com Satanás. E aqui eu creio que ele está falando: olha, tome cuidado quando você estiver sofrendo. Tome cuidado quando você estiver sendo perseguido. Porque, irmãos, quando nós nos sentimos sós, quando nós nos sentimos fracos, nós ficamos um tanto vulneráveis aos ataques dos demônios. Quando nós não estamos na comunhão direta com outros irmãos que nutrem a mesma fé. Então, o que eu posso falar para você é: durante o tempo de sofrimento, não se isole. Procure o apoio de outros cristãos. Procure a companhia de outros crentes. Procure crentes que amem o louvor, que amem a oração, que amem a palavra de Deus. Procure crentes cujos assuntos sejam a palavra de Deus. A cruz de Cristo seja o tema principal das conversas em casa, no restaurante, na cafeteria, no encontro. Aleluia. Procure o apoio de outros crentes, gente que ore, gente de fé, gente da palavra de Deus. Quando você estiver fraco ou fraca, não vá conversar com aqueles crentes mais fracos do que você. Não vá conversar com aqueles crentes que têm o seu olhar no futebol, na novela, nos filmes, no teatro. Crentes boca suja. Procure crentes santificados no Senhor. Procure estar perto de gente que tenha fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa ter medo dos ataques do maligno, porque evitar o inimigo não vai produzir paz. Aleluia. Agora, o Senhor, no texto que nós lemos, diz que Ele dará força aos seus filhos. Por que Ele dará força aos seus filhos? Porque Ele vai dar capacidade aos seus filhos para exigir a paz dos poderes que estão incomodando as suas vidas. Os irmãos estão entendendo isso? Exigir a paz dos poderes que estão incomodando as suas vidas. Aleluia. Aleluia. Encontrar meios para fugir do inimigo, ou como o mundo diz, se o inimigo é mais forte do que você, faça uma aliança com ele. Isso daí, irmãos, não é palavra de Deus. Isso não garante que haverá
paz. Aleluia. Agora, a paz só pode ser assegurada através da preparação para a guerra. Há pessoas, notadamente pessoas que vieram do espiritismo, ou pessoas que procuraram resolver os seus problemas por meio de espíritos. E essas pessoas são pressionadas por demônios para fazerem concessões com seus próprios corpos, para fazerem oferendas para apaziguar ou para solucionar problemas com outros espíritos, e realizam oferendas em diversos lugares que são lugares preferidos por demônios, como zonas de prostituição, matadouros de animais, cemitérios, bares. Os demônios gostam desses lugares, até de churrascarias. Os demônios gostam muito de churrascarias, porque esses espíritos, que são espíritos chamados obsessores, eles são loucos por sangue, por morte, por bebidas, por vícios. Então eles exigem oferendas nas encruzilhadas, em cemitérios, oferendas feitas com sangue, oferendas feitas com animais mortos, com ossos e com vários outros tipos de materiais. Há pessoas que precisam de libertação porque estão sendo chantageadas por demônios. E o Espírito Santo quer que você saiba que todo este protocolo espiritual para atender esses demônios não vai lhe trazer paz, não vai trazer a solução que você procura. Pelo contrário, o relacionamento com esses espíritos só vai lhe trazer novos ataques e vai trazer uma dívida impagável. Impagável porque o pagamento dessa dívida não se resume às oferendas. O pagamento dessa dívida é a destruição da própria pessoa, da sua alma e da sua família. Eu estou falando, irmãos, para pessoas que precisam saber que aqueles anjos terríveis, outrora anjos do céu, mas que se tornaram espíritos terríveis a partir da sedução do maligno e que foram lançados na terra. Esses espíritos não têm piedade de ninguém. Eles são desprovidos de sentimentos de misericórdia, de sentimentos de bondade. Desde o momento, a Bíblia diz que eles não honraram o seu principado. E desde aquele momento, eles se tornaram demônios. Agora eu digo para você, uma vez mais, não tenha medo de enfrentá-los. Você tem a palavra de Deus, que é a palavra da justiça. Você tem o nome de Jesus. Você tem o poder do sangue de Jesus. Você tem o louvor de guerra. Quando você louva, quando a igreja louva, Deus desce. Você tem o fogo, a unção do Espírito Santo. E além disso, Deus destaca anjos guerreiros
Quando nós chegamos aos nossos limites espirituais, Deus destaca anjos guerreiros. Glória a Deus! Aleluia! Não tenha medo, ainda que chegue ao seu limite espiritual, Deus vai mandar anjos guerreiros que estarão batalhando ao seu lado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E a proposta divina é que você seja mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Aleluia. Mais do que vencedor. Nós vamos sair daqui nesta noite com esta convicção. Oh, aleluia. Não é para você andar de cabeça baixa. Não é para você andar escondido. É para você levantar as suas cabeças, aprumar o seu ombro e usar a autoridade que o Senhor já delegou a você.